Que como a gente tava conversando aqui, não tem como começar esse papo sem falar de outra coisa, né? O pessoal pergunta, né? Até me perguntaram, e essa foto aí, ela de véu aí, não mostra a cara? Primeiro de tudo, para esclarecer o pessoal aí em casa. O que você tá vestindo, ou é um véu mesmo, chama véu, como que é? Existe o nome correto. Sim. É hijab. 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 O hijab, ele é toda a veste da mulher muçulmana. Tá? Completa. Ou seja, não adianta você colocar o lenço na cabeça e aí colocar uma calça super apertada. Não adianta você colocar o véu na cabeça e colocar uma camisa transparente. Não faz sentido. Né? O hijab, ele é a veste completa da mulher, que não pode marcar o corpo, tá? E ela deve ser sem ser transparente. Uhum. Esse pano que eu tô usando, que minha mãe quase me mata quando eu coloquei, sério? É o niqab. Porque normalmente as pessoas associam Sim. a nossa vestimenta à ordem do homem. Verdade. É como se fosse uma ordem do marido ou uma ordem do pai, e aí termina confundindo, bem né? Isso, o marido mandou você andar assim. Isso, bem assim. E aí pegou ele e fez, quem mandou você colocar esse pano na cara da minha filha? Nossa. Aí, não. Fui eu que escolhi mesmo. De né? verdade. Então, o niqab é esse que eu tô usando. Sim. O hijab é aquele que aparece todo o rosto. O hijab... Aí tem o chador, que é um que vai até o joelho. Caramba. Tem vários nomes, tem várias coisas. E tem a burca. E a burca Mas a burca é mais vestida no Afeganistão. Então, porque tem isso, né, do país, né? Exato. E por que você fez essa escolha? É alguma coisa referente ao casamento, ou escolha própria, pessoal? É escolha própria. Existe uns dizeres, né, Sim. dentro do... Porque o Alcorão, o Islã, ele é feito de duas leis. Ele é composto de duas leis básicas, que são o Alcorão, Sim. que é a Sharia, que são as leis que Deus colocou na terra para os homens seguirem, e tem a Sunna. As sunas são os ditos do profeta. Sim. Ou seja, tudo que o profeta viveu, o último deles, né? Que a paz esteja sobre ele, o Muhammad, né? Sim. Tudo que ele viveu, falou, escreveu, né? E botou para a pessoa fazer, a pessoa vai lá e faz. Tá? Então, esses foram compilados pelas esposas, pelos companheiros. Então, tem escrito em um dos ditos do profeta, que é a Sunna, que quando as mulheres dele e ele estavam no deserto, elas avistaram de longe um cavalo. Sim. E aí elas baixaram os niqabs, né? E aí quando essa pessoa que falou com o profeta, né, que a paz esteja sobre ele, foi embora, elas levantaram o niqab. Então, quer dizer, é uma coisa que as mulheres do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, usavam. E vocês vão ouvir muita palavra sallallahu alaihi wasallam. Que a paz de Deus esteja sobre ele. Se eu falar Adão, tem que falar alaihi wasallam. Se eu falar Moisés, Abraão, qualquer um dos profetas. Santo, todo nome de profeta. De profeta, perdão. Profeta, perdão, tem isso também. Inclusive Jesus, tem que dizer alaihi wasallam. Sim. Jesus é um profeta. É um profeta nosso. Um profeta do Islã. Tem isso, né? O Jesus não é considerado próprio Deus, né, na religião de vocês, ele né? foi um profeta. Foi simplesmente... Que veio ao mundo sem pai. Foi sem pai. Foi sem pai com mãe. Nossa. É bem interessante. Tem mais coisas que são convergentes do que divergentes. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Poucos. Aos pouquinhos a gente vai entrar nisso. Pra você ver como que é, né? Uma coisinha já vai puxando... Um monte de outras coisas. De outras coisas. E só pra gente seguir esse lado da vestimenta, já a gente corre... Qual que é o primeiro... Isso faz quanto tempo que você tá usando essa Tá fazendo 2, 3 meses no máximo que eu tô usando o niqab. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Niqab. Niqab. Não faz muito tempo. Não faz. A maioria, por exemplo, eu sou conselheira tutelar. Sim. E aí, na minha eleição, o meu nome foi Aline A. Muçulmana. E aí você vai ver fotos no Facebook ainda minha sem o niqab. Então eu vi. Só de hijab. Então, foi uma coisa nova. E aí quando o pessoal viu, estranhou muito? As minhas irmãs muçulmanas estranharam mais do que os não muçulmanos. Sério? Seríssimo. Mas por quê? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, o niqab ele tem uma certa conotação de radicalismo. De que não é necessário colocar o niqab no Brasil. Sim. Entende? Então, isso é muito mais entre nós, muçulmanos, do que entre os não muçulmanos. Porque os muçulmanos se assustam com tudo. Nossa. Com o hijab e com o niqab. Que curioso, né? Pra você ver como dentro da própria religião... Existe aquelas que, assim, que acham que não tem necessidade por ser um país laico. Sim. Assim, tem umas que pensam que vai assustar a família, se colocar o niqab. Vai assustar os vizinhos. Exato. E aí, meio que
não faz essa prática por conta do que já se tornou história, né? É mito. Tem mito em tudo quanto é canto. De verdade, até dentro da própria religião, né? Com certeza. E o pessoal na rua, quando te vê, não fica, olha lá, mulher bomba, essas coisas que eu tem escuto esse demais. estereótipo, né? Escuto demais. Quando eu tô atravessando a rua, bum! Nossa. Juro. Jura mesmo que você escuta isso? Escuto muito, não é Nossa, pouco, não. meu... Eu escuto muito, volta pra tua terra. Meu Deus do Aí eu céu. pergunto, Pernambuco, me dá a passagem. Porque a pessoa tem uma ideia, né? Tipo, a pessoa dessa não veio daqui, né? Deve ser lá do país da Ásia, né? Isso, exato. Mas é outro mito. Então, Porque 20% das pessoas hoje no mundo que seguem o Islã são árabes. Os outros, todos por cento, são espalhados pelo mundo. de verdade. O maior país islâmico é a Índia, Sim. o maior número de muçulmanos. Nossa. O segundo é a Indonésia. Nossa, Então, os dois são na Ásia. de verdade. Né? E Então, aqui no Brasil, é muito quantos mito. por cento, mais ou menos, você sabe? Nós temos um pouco mais de 1,5%. Então. É. E cresce muito, você acha? Aqui no Brasil está crescendo bastante. Porque tudo que se combate, cresce, né? De verdade. O clone, assim... Ó. Essa nova